Esporte Espetacular, você vai acompanhar a meia maratona do Rio. Dia nublado no Rio, um postal de insensato coração que a gente acompanha o tempo inteiro, mas de qualquer maneira é uma paisagem privilegiadíssima, o Rio se preparando para os Jogos Olímpicos. A gente vai passear pelas belezas do Rio e vamos agora para a largada masculina. Nós temos um super duelo, promessa de um super duelo entre quenianos e brasileiros. Aí a largada, lembrando que o Tandy vai correr, o Tandy corre os primeiros quilômetros participando do nosso Esporte Espetacular. Nós temos um super duelo entre quenianos e brasileiros. Você viu ali o Tandy passando, o Tandy já largou. Você tem um super duelo entre brasileiros e quenianos. E deixa eu conversar com o Lauter. Lauter trouxe pra gente o percurso. A gente já vê o José Márcio Leão da Silva na primeira posição. Muitas vezes, no fim da prova, essa subida cobra dos competidores. Exatamente, 1 quilômetro de subida relativamente suave, depois fica um pouquinho plano no alto da Niemeyer, depois a descida forte para o Leblon, e acontece dos atletas sentirem que perderam tempo, perderam ritmo na subida e tentam compensar. Tom Guaco correu para 1 hora, 1 minuto e 48 segundos. No feminino, a Margarete Okayo do Quênia tem o tempo de 1 hora, 11 minutos e 22 segundos. Em função disso, né, o atleta, o Leão do Cruzeiro, ainda continua ali na frente, né? Já entrando no Leblon, os atletas já estão no Leblon, um grande pelotão que daqui a pouquinho vai encostar no atleta do Cruzeiro, no José Márcio Leão da Silva, e deve buscá-lo. Ele vem correndo ainda fácil, ainda tem lastro, ele pode correr até os quase 10 km, deve correr. Olha como ele vem a 22 km por hora, ele vem tranquilo, fortíssimo. Atleta acostumado às distâncias de 5.000 e 10.000 metros, um atleta que também está trabalhando bastante forte em pista, né? Mas o pelotão vem com fome, vem ali atrás já se aproximando, capitaneado pelos atletas do Quênia. Principalmente quem vem ali é o Compridão, me parece o Joshua Kemei, trazendo o pelotão de elite para buscar o Leão. Você vai vendo aí o corredor do Cruzeiro, vem fazendo uma média de 22 km por hora, a vantagem dele já foi maior. Já estão pela Praia do Leblon, essa já é a Praia do Leblon, já desceram ali, você vê à esquerda no vídeo, a descida de São Conrado. E olha que coisa interessante, Luiz, tá forte a chuva nesse momento e muita gente de guarda-chuva para assistir a passagem dos atletas nessa prova. Lauter, em relação ao piso molhado. Olha, um tênis de competição, além de ser muito leve, muito rápido, ele tem uma borracha bem aderente, né, com uma borracha bem abrasiva, então não tem grandes efeitos. O grande problema aí é uma curva e o atleta pisar na faixa branca que delimita as faixas dos carros. Aí sim escorrega muito. Você tinha me falado do tombo. Acontece um problema fisiológico quando você cai, está correndo já com uma pressão bastante elevada, né? A pressão arterial bastante elevada e o batimento cardíaco alto. Você cai, gera-se uma hipotensão postural quando você levanta. A pressão baixa muito ao se levantar rapidamente. Então, com 1 minuto e meio, 2 minutos, isso já é superado. Pode acontecer do atleta, de repente, ao se levantar muito rápido, ter ponteiras, mas depois se recupera, como aconteceu com a Cruz Nonata e não aconteceu com a atleta italiana. Primeiro colocado, José Márcio Leão da Silva, atleta do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele vai correndo na primeira posição pela Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Essa é a meia maratona do Rio. Olha só o que o Lauter falou. Você bota um capuz? De carros, viu, Luiz? Mas é verdade. Nós tivemos um pequeno problema com o André, mas deu para captar a mensagem. Em dias de engarrafamento no Rio de Janeiro, você não anda a 22 km por hora. O Leão, esse atleta, ele tem 20 anos, né? E, como eu já falei, um atleta especialista em provas de 5.000 e 10.000 metros. Aproveitando essa especialização e utilizando nessa meia maratona, vem correndo forte, mas já começa a dar sinais de cansaço, já que passamos já devemos ter passado. Estamos próximo do quilômetro 6. Bom, daqui a pouquinho, o Tandy, que é um atleta bem preparado, nosso apresentador campeão olímpico, vai estar descendo ali a Niemeyer. Aproveitando para falar dos amadores, Lauter, os amadores de alto nível pretendem completar a prova em 1 hora e 30 minutos. Tá? Tá, tranquilo. Tem amadores de alto nível que completam a prova em 1 hora e 15, 1 hora e 18. Amadores mesmo, atletas que usam a corrida como lazer e como hobby, correndo em 1 hora e 20, 1 hora e 22, 1 hora e 24, que são 4 minutos por quilômetro. Quer ver que coisa interessante, Luiz? 1 hora e 24, que é um tempo fortíssimo para uma meia maratona. Os marchadores de alto nível no mundo, se estivessem participando dessa prova, chegariam com 1 hora e 24, marchando. Para ver como é impressionante o ritmo de 4 minutos por quilômetro para um marchador. Bom, para você que nem sempre acompanha as emoções do atletismo, a marcha é aquela prova em que o competidor não pode tirar os 2 pés simultaneamente do chão. Não pode fazer a flutuação, um pé tem que estar sempre em contato com o chão. Olha como o ritmo já caiu, Lauter, desculpe te interromper, mas
vem de 22 km por hora para 19 km por hora. José Márcio Leão da Silva na primeira posição. Definitivamente o Leão está nos últimos momentos de liderança da prova. Aí o Leão. Lá vem ele. Você vê, pelo semblante, você vê que o ritmo já não é o mesmo, que ele se esforçou demais, que ele partiu na frente, que a subida da Avenida Niemeyer foi punitiva. Foi, com certeza. Agora ele sofre o que construiu na subida na Niemeyer e também na descida, que ele deve ter atacado muito forte aquela descida na Niemeyer. O que eram quase 100 metros, agora não passam de 40 metros na distância entre ele e o pelotão de elite. Ele já vai olhando para o relógio, vai ver como é que ele vai passar no quilômetro 6 e vai quase que dar por encerrada a sua missão. Você ligado na Globo, você ligado no nosso Esporte Espetacular, acompanhando as emoções da meia maratona do Rio. E hoje, aqui no Esporte Espetacular, tem uma entrevista exclusiva com o Mano Menezes. Aí o pelotão que deve efetivamente brigar pela primeira posição. Você vai vendo aqui o Joshua Kemei, o número 201. Nós estamos acompanhando para sua melhor identificação. A gente vai trazer para você os grandes corredores da prova. O Joseph Marco está à esquerda no vídeo, número 218. Número 215 é o James Kwambai. A gente tem o Giovanni dos Santos ali, 207. Entre o italiano, o queniano e o tanzaniano. O Gilmar Silvestre Lopes, número 224. O atleta costuma estar dentro do primeiro pelotão até o quilômetro 11, 12, depois ele vai ficando, o Gilmar. E o irmão dele está logo ali atrás, são irmãos gêmeos. Deixa eu ver também ali o Damião Anselmo de Souza, tá ali nesse grupo. Também é um atleta forte, que une também velocidade e resistência. O Frank Caldeira está bem atrás, também bem ali com o número 202. O Frank é bicampeão da prova. Walter, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouquinho as passadas, para você perceber o ritmo desses corredores, desses grandes corredores de elite, nesse duelo brasileiros e africanos. Congela, keniano, vai dar Brasil hoje! Congela, keniano, congela! E o grito do torcedor, congela, keniano, vai dar Brasil hoje. Os quenianos gostam de correr no frio aqui no Brasil. Para eles é quase uma dádiva a temperatura baixa. Então vai ser difícil deles congelarem. Aí o ritmo das passadas, a câmera sai dos pés, sobe. Irmão gêmeos. O Gilmar e o Gilberto estão ali, quase que cópia um do outro. Pés molhados ali naquele momento, molhou mesmo, você viu, tínhamos uma poça mais profunda um pouco, deu para molhar o pé. Gera algum incômodo, Walter? Não, tecnologia nova, tanto meia como tênis, rapidamente seca. Aí o pelotão que deve efetivamente brigar pela vitória na meia maratona do Rio. Um show de transmissão para você no Esporte Espetacular. Sempre lembrando que o Tandy, muita gente partindo ainda de São Conrado. Muita gente lá atrás na subida da Avenida Niemeyer ainda. E vemos mais uma vez o primeiro colocado no masculino, José Márcio Leão da Silva. Aí o Leão está se mantendo na primeira posição, Walter Nogueira. Fazendo jus ao sobrenome, né? Lutando como um leão para se manter na frente. Você vê a velocidade dele, ele está a cerca de 21, 22 km por hora. Você acompanha, para você ter uma referência de velocidade que é muito grande, você vê os ciclistas ao lado dele. Distância percorrida, 9.200 metros. Ele está dando trabalho para os ciclistas e para o patinador ali, né? Todo o apoio da população do Rio, tem gente que vem à rua. Isso é muito legal para acompanhar a meia maratona. Já é uma prova tradicional, uma prova que chega à sua 15ª edição. Temos Cruzeiro na primeira posição, Belo Horizonte em primeiro. Nós trouxemos ainda há pouco a distância dele para o segundo pelotão, que é de cerca de 70 metros. Ainda temos corredores amadores partindo ainda na subida da Niemeyer. Agora está bem próximo, né? Já diminuiu. Quem vem trazendo esse pelotão é o Damião Anselmo de Souza, um osso duríssimo de roer nessa distância de meia maratona, um atleta veloz também em distância menor, de 10 metros, né? E começa a flertar com a maratona, então também é resistente. Damião vem puxando esse segundo pelotão. A distância já caiu bastante. Damião é alagoano, venceu a meia maratona nos Jogos Mundiais Militares em julho com a marca de 1 hora, 4 minutos e 42 segundos. Foi uma prova debaixo de muito calor, quer dizer, tende a melhorar. E no mesmo mês, em Foz, ele fez 1 hora, 3 minutos e 10 segundos.
quarto melhor tempo brasileiro na distância. Perdendo por alguns segundos para o Frank Caldeira, que talvez tenha feito a melhor prova do ano, dos últimos anos. E não, por falar em Frank, não vemos mais o Frank nesse pelotão. Sentiu o Frank, eu acho. Pois é, o Frank já não aparece nesse segundo pelotão. Aliás, já deveremos ter um pelotão só. Ele já dá uma olhada para trás, já vem procurando aqui os corredores que vão chegando nele. O Damião, sem dúvida, viveu em 2010 a melhor temporada da carreira. Para você ter uma ideia, para você ligado aqui na Globo no Esporte Espetacular, falando do Damião, que é o número 203, em 17 provas em 2010, ele foi ao pódio em todas e venceu 11 delas. Campeão sul-americano dos 10 mil metros no Chile, 17º no Mundial de Meia Maratona, realizado em Nanning, na China, onde ele fez 1 hora, 3 minutos e 7 segundos, que foi o melhor tempo brasileiro na distância em 2010. E o Damião tem um dado interessante, ele também utiliza as provas de pistas para ganhar melhor ritmo em meia maratona e maratona. Esse ano ele fez 28,45 nos 10 minutos. Passaram dos 10 quilômetros. Com 28 minutos e 50, quer dizer, com 29 minutos. Olha, é um tempo muito interessante, que dá 1 hora e 1. Então nós temos um grupo de atletas, não é só um atleta não, um grupo de atletas passando os 10 mil metros, os 10 quilômetros, quase metade da prova, num ritmo que já é muito próximo ou melhor do que o recorde dessa prova. O recorde é do John Guaco, do Quênia, foi em 2000, com 1 hora, 1 minuto e 48. Lembrando que pela primeira vez em 15 edições de prova, a gente tem essa temperatura baixa. Ele já sinaliza, já fala, pode passar, tá dando passagem. É por aqui. Depois de 10 quilômetros, abre passagem o atleta do Cruzeiro. Falando em atleta do Cruzeiro, tem mais um ali chegando, o Paulo Roberto Almeida Paula. Treinando muito bem, competindo também nas distâncias de 15, 16 e 21 quilômetros. Também é uma dupla, são gêmeos, são 2 irmãos gêmeos que correm pelo Cruzeiro e ele se destaca mais do que o irmão nas provas maiores. Nós estamos vendo o primeiro pelotão no masculino. Vamos dar uma olhada nas mulheres mais uma vez, Lauter? Apenas a cronometragem, Lauter? Os atletas de profissionais, o relógio. Não precisa de batimento cardíaco, GPS, nem nada. Isso é coisa para amador. São recursos para os amadores, então para o atleta em treinamento. O atleta profissional em treinamento usa e abusa desses recursos tecnológicos, né? Mas em competição não. Alguns atletas até abrem mão do relógio na competição. Essa é a imagem da praia de Copacabana. Os atletas do masculino já vão pela praia de Copacabana. A torcida vem com eles, acompanha, e lá vem os africanos. Entram agora no único momento em que se afastam do mar, né? Quambai na primeira posição, vem na orla da praia, e aí eles vêm para dentro do túnel. Passagem por 2 túneis, né? Passam pelo túnel novo e pelo túnel do Pasmado. Exatamente. Nesse momento eles perdem um pouco de referência do ritmo de que eles estão correndo, né? Porque não vê a passagem de prédios, ou seja lá o que for, mas já saem do túnel, voltam a ter essa referência, daqui a pouco caem de novo no túnel. A umidade relativa do ar é um pouquinho mais alta dentro dos túneis, a temperatura também. Velocidade no momento de 19 e 20 km por hora. James Quambai vem na primeira posição. James Quambai com a camisa número 215. Nós temos o Marcori com a número 216. Joshua Kemei fica um pouquinho ali para trás. E o Marcori também é um atleta jovem, correu muito bem ano passado, se não me engano, foi a volta da Pampulha. Ele tem, na volta da Pampulha, ele fez 54,05. Um atleta muito forte, foi segundo colocado, perdeu quase que na linha de chegada. Olha aí, Lauter, aí temos, por um brevíssimo período ali, uma mudança de piso. Isso acontece também, isso é normal, acontece no mundo inteiro, mas com total segurança. Você vê que existe até um caimento da calçada para evitar tropeços. Marcori sentindo bastante. Agora, Quambai... Ele agitou ali o braço direito. A gente nota desconforto, só que o Quambai colocou um ritmo, quebrou o ritmo de prova, tanto que os outros atletas de elite ficaram para trás. O único que conseguiu até o momento seguir Quambai é o Marcori. Quambai vem na primeira posição, Corrida em segundo, o terceiro colocado é Joshua Kemei, o campeão do ano passado, que aliás é marido da Eunice Kirua, quer dizer, eles buscam um bicampeonato em família. Ele vem na terceira colocação, é aquele ali, número 201, que você vê ali naquele segundo pelotão, alguns metros atrás dos 2 primeiros. Eles já passaram pelo túnel novo, tem o túnel do Pasmado, e aí nós temos a ligação no Rio de Janeiro de Copacabana a Botafogo. Ela se dá assim por dentro. Já eles entram na NCA de Botafogo. E Quambai não... E voltamos a ver os primeiros colocados. Olha o ritmo masculino, passadas largas. Para você ter mais uma vez, eu cito mais uma vez para você ter a noção de velocidade. Veja os ciclistas, preste atenção, os ciclistas pedalando forte, velocidade de 20 km por hora. Já vão pela enseada de Botafogo, eu falei.
cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. Olha o bondinho do Pão de Açúcar ali. Realmente, passando pelo ritmo bondinho. forte dos atletas. O que está ditando o ritmo de prova, né? Essa cabeça da prova aí, eles estão a 2,58, 2,59, 3 minutos por quilômetro. James Kwambai vem na primeira colocação. Olha só que interessante, tem um atleta de azul ali, ele é um triatleta de seleção brasileira de triatlon, que vai para os Jogos Pan-Americanos, está correndo a uns 3,10, 3,12 por quilômetro e ficando para trás em relação, quer dizer, o ritmo que esses Passaram atletas... pelo quilômetro 14. E eles estão realmente abaixo de 3 minutos por quilômetro aí. James Kwambai na primeira posição. Kwambai em primeiro. Vamos mais uma vez para o Globocop. Deixa eu chamar mais uma vez o repórter André Corvelo. Qual é o detalhe aí de cima, André? Muito bem, as atletas vão ganhando aqui, o pelotão de elite vão ganhando já. O Luiz Paulo, desculpe, vem o Damião Anselmo de Souza em terceiro. James Kwambai e Marco Orir lado a lado. Kwambai ligeiramente à frente, parece estar mais inteiro James Kwambai. Será que ele vai quebrar o ritmo? Será que é o momento de quebrar agora? É agora. É agora. É agora. É agora, ele vai ter o Corir ao lado dele até o fim. Primeiro pelotão tá a quase 200 metros à frente do segundo pelotão. É o Paulo Roberto de Almeida Paula, atleta do Cruzeiro. Ali atrás vem grudado nele o Damião Anselmo de Souza. Também um duelo interessante pela terceira colocação. Exatamente, dois brasileiros brigando pela terceira colocação, terceiro e quarto colocados. À esquerda no vídeo, os dois primeiros. À direita no vídeo, terceiro e quarto colocados. Uma velocidade impressionante de 23 km por hora nesse primeiro pelotão. É agora, tá tentando abrir. Começou o duelo mesmo, né? Começou o duelo. Começou o momento de grande definição, é agora. Agora vamos partir para a definição dessa meia maratona. James Kwambai tenta abrir. Ele vem a 22 km por hora. Marco Orir não desiste. Permanece ali, 1 metro atrás. Previsão de chegada para 1 hora, 1 minuto e menos de 20 segundos no momento. Isso aí, o que era 1 hora, 1:25, agora com o ritmo deles é para 1:1:15, 1:1:17. E o recorde da prova é de 1 hora, 1 minuto e 48 segundos. Vamos ficar muito perto do recorde. Se mantiverem esse ritmo forte, se tiverem gás para esse ritmo forte até o fim, teremos quebra de recorde. A chegada promete. Faltando pouco mais de 2 quilômetros. Esse é o esporte espetacular. Você viu o Tandy na linha de largada, você viu o Tandy largando, ele correu até o fim da linha amarela e agora está numa segunda corrida. O Tandy está correndo aqui para o estúdio para apresentar a sequência do nosso esporte espetacular com o nosso campeão olímpico Tandy e a Cris Dias. Veja aí a briga pela primeira posição, que promete ser espetacular. Eles vêm lado a lado. James Kwambai, Marco Orir. Marco Orir sai da esquerda, vem para a direita. Se afasta um pouquinho do Kwambai o Marco Orir. Marco Orir tenta ganhar a primeira posição. Surpreendendo o Kwambai. Ele que vinha ditando dono da situação. Marco Orir deu um ataque agora. Não consegue, evidentemente, manter aquele ritmo de 22 km por hora. É uma loucura, eles vêm para 19 km por hora no momento. Eles aliviam para 3,3, 3,5. Vamos dar uma respirada. Já começam a preparar o corpo e a cabeça para definição nos últimos metros. Eles vêm lado a lado. Já temos 56 minutos de prova. O Kwambai não tem um histórico muito bom em chegada. Será que vai perder a chegada? Olha o Lauter aí trazendo esse dado interessante sobre o Kwambai. É um dado estatístico que pode se confirmar. James Kwambai tem 28 anos. Ele vem na primeira posição. Marco Orir é o segundo colocado. Todas as emoções da meia maratona do Rio. Vamos para uma chegada que promete. Os dois atletas vêm lado a lado, são atletas de ponta, atletas conhecidos do torcedor brasileiro. A meia maratona promete, a torcida vai à rua, vai incentivar. Kwambai contra Corir. Para sua identificação, Corir à esquerda no vídeo. Linda imagem do aterro do Flamengo. Veja aí, eles permanecem lado a lado. Quem vai levar? James Kwambai à direita no vídeo, Marco Orir à esquerda. Lado a lado, Lauter
Você arrisca um palpite nesse momento, Lauter? Não, pelos dados estatísticos, o Marco Rir tem mais chances de vencer. Mas eu acho que o Quambai está se poupando um pouquinho mais. Ele negociou um ritmo menor, respirando, preparando o corpo para tentar um ataque final e reverter essa probabilidade negativa para ele. Hoje no Esporte Espetacular você não pode perder uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Eles permanecem lado a lado, James Quambai e Marco Rir. Chega o incentivo da torcida. Eles começam a se aproximar da chegada. Já passaram dos 20 quilômetros. Já passaram dos 20 quilômetros. A chegada promete demais. Essa é a 15ª edição da meia maratona. Mais de 19 mil inscritos. E o Rio de Janeiro vivendo numa manhã nublada. Uma grande prova, uma grande edição de meia maratona. Já tivemos a quebra do recorde feminino, que era da Margarete Ocaio. E o masculino pode cair também. Evidentemente, com os dois lado a lado, o ritmo vai ser o mais forte possível. Mas eles aliviaram nos 2 últimos quilômetros, deram uma aliviada, porque eles sabem que vai ter duelo muito forte na chegada. Tanto que nesse momento, eles estão correndo um pouquinho mais fraco que o recorde. Aí o segundo pelotão que é brasileiro, vem Paulo Roberto Almeida Paula na primeira posição. E o Damião Anselmo de Souza na segunda, colado nele. Damião está se poupando para ataque final quando faltando 500 metros. Quer dizer, nós vamos ter briga queniana e briga brasileira. Briga pela primeira posição, briga pela terceira colocação. E uma terceira colocação interessante que é pela primeira colocação entre os brasileiros. O melhor brasileiro da prova vai ser definido aí. Paulo Roberto Almeida Paula, 20 km por hora. Já passou dos 20 mil metros. Esse é o Joseph terceiro Marco. pelotão, o Joseph Marco, atleta da Tanzânia. Que vem toda a temporada aqui brigar pelas melhores posições nas grandes provas no Brasil. Ele tem 23 anos, ficou em segundo lugar nos 10 quilômetros do Troféu Cidade de São Paulo ano passado, com tempo de 30 minutos e 2 segundos. Esse é o terceiro colocado. Voltamos ao primeiro pelotão. Voltamos à briga pela vitória. Aumentam mais um pouco o ritmo. James Quambai à direita no vídeo, Marco Rir à esquerda. A chegada vai ser demais. Vai ser espetacular. A velocidade aumentou, falei que o ritmo aumentou. 22 km por hora nesse momento. Olha o ataque do Marco Rir agora. Rir em primeiro, ataca Marco Rir. Rir em primeiro, James Quambai fica na segunda colocação. Já vem alguns metros atrás e aparentemente não está conseguindo acompanhar o ritmo de Marco Rir. Parecia ter mais fôlego, mais gás guardado o James Quambai, mas o Rir vem na primeira posição. Primeira colocação para Marco Rir. Será que vem quebra de recorde? O recorde é de John Guaco do Quênia. Recorde de 2000, 1 hora, 1 minuto e 48. A briga é demais e lá vem ele no gás final. Marco Rir acelerou. Vem nos metros finais. Vem para uma grande vitória. Não perde mais. Marco Rir. Será que vamos ter recorde? Vamos ter sim. Marco Rir vencendo a meia maratona do Rio. Ele deu uma arrancada final muito boa e bateu o James Quambai. Rir em primeiro, Quambai em segundo, com direito à quebra de recorde, Lauter Nogueira. Confirmando as estatísticas, os números frios da estatística, novamente, Quambai fez uma prova sensacional, mas acabou perdendo na chegada. Vamos ver quem será o primeiro brasileiro na prova, como já era esperado. Damião atacando nos últimos 500 metros, Damião Anselmo de Souza vem para o terceiro lugar e o primeiro brasileiro na prova. Ele olha para trás, procura, ganha uma boa vantagem. Tá aí o alagoano que venceu a meia maratona dos Jogos Mundiais Militares em julho. Damião Anselmo de Souza vem para ser o terceiro colocado, vem para ser o melhor brasileiro. Uma grande prova também do Damião Anselmo de Souza, terceiro colocado. Melhor tempo brasileiro, é o segundo melhor tempo brasileiro esse ano, hein? Segundo do ranking brasileiro com esse tempo. Damião, o terceiro colocado. Damião Anselmo de Souza, terceiro colocado. Paulo Roberto Almeida Paula terminando na quarta colocação. Vence o duelo brasileiro Damião, aí o beijinho. Estamos vendo agora o terceiro pelotão, a chegada do terceiro pelotão, a chegada do Joseph Marco. Joseph Marco chegando na quinta posição. Fim de meia maratona do Rio, e quem já está posicionada para conversar com os vencedores, com o grande campeão, ela é meia maratonista, ela já correu meia maratona.
já correu até maratona também. Aí estamos vendo a chegada do primeiro colocado, Marco Orir. Marco Orir vencendo no sprint final espetacular. E deixa eu dar um bom dia para Carol Barcelos. Bom dia, Carol. Bom dia, Luiz. Bom dia para todo mundo ligado na Globo. Conversar aqui com o Cori rapidinho, tá tentando dar uma descansada. Cori, first of all, you broke the record. Did you know that? Yes. Lembrando ali que ele quebrou o recorde dessa prova, né? Agora saber como é que foi essa arrancada final, como é que tem disposição ainda no fim para dar aquela corrida. How was the last sprint? I mean, you still had some to give on the last meters. I see my opponent don't want to sprint. I just sprint because I had enough energy to sprint. Ele resumiu, olha só, parece até que é fácil, né? Falou o seguinte, que ele desse sprint final porque ele ainda tinha energia para dar esse sprint, Luiz. Pois é, e o oponente ele achou que não tinha. Marco Orir, primeiro colocado. James Quambai, o segundo colocado. E eu chamo mais uma vez. Aí estamos vendo aí mais um pouquinho da chegada do Damião Anselmo de Souza. Bonita chegada do melhor brasileiro, terceiro colocado. O sorriso do Damião, terceiro colocado. O melhor brasileiro na meia maratona em 2011. Carol Barcelos. Fala com a Cruz Nonata aqui, que foi... Tempos no feminino, no masculino, o Damião e o Paulo Roberto correndo na casa de 1 hora e 2. Então foi sensacional em função do percurso, que realmente é um percurso rápido. Quando a temperatura baixa, baixou aqui, foi sensacional. Dia muito nublado, como você vê na imagem do Globocop. Vamos trazer para você a confirmação do resultado masculino. Marco Orir, no sprint final fantástico, vencendo, batendo o segundo colocado, o James Quambai, James Kipsang Quambai, e o Damião na terceira posição. Parabéns, Damião! Ele está agora com a Carol. Damião tá aqui pedindo para respirar um pouquinho ainda, Luiz. Damião tá descansando. Cara, Damião, olha só, a gente falou muito sobre o tempo essa semana, né? E, na verdade, foram uma das melhores condições que a gente já teve nessa prova. Te ajudou um pouquinho? Era o que você estava esperando esse tempo hoje? Tava esperando. Como foi planejado, de 14 a 21 graus. E é isso mesmo que está, mas a umidade eu acho que está 90%. Mas foi uma grande prova. Eu acho que quem correu essa prova hoje se sentiu bem e foi um grande resultado. E foi aquilo que eu falei, 1 a 2 alto, 1 a 3 baixo, foi o que deu. Foi uma prova de quebra de recorde, você baixou seu tempo? Eu creio que sim, abaixei meu tempo, que era 1 a 3,07, eu acho que fiz abaixo disso aí. Eu acho que foi um pensamento positivo. A gente manteve ali na briga da prova o tempo todo, mas os quenianos abriram e foi suficiente para vencer a prova. Obrigada, Damião. Dá para ver que ele deu aquele gás mesmo, né, Luiz? O Damião tá ofegante até agora. Obrigada, E ele Damião. bateu sim, Carol. Obrigado, Carol. Ele fez 1:2:27. 1 hora, 2 minutos e 27. Ele bateu o seu melhor tempo. Eu estive com o André Curvelo no Globocop, com o Lauter Nogueira aqui comigo na cabine, Carol Barcelos, o nosso corredor Tandy. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Essa linda imagem do Rio de Janeiro. Apesar da chuva, apesar do tempo nublado, o Rio de Janeiro continua lindo e seguem as atrações do esporte espetacular.